Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, festa de São Mateus, apóstolo e evangelista, a primeira leitura da carta aos Efésios fala da Igreja como um único corpo, animado por um único Espírito, e exorta os Efésios a caminharem de acordo com a vocação com a qual foram chamados. A vocação para o amor e a paciência, a humildade e a mansidão, a vocação para a unidade da Igreja. Essa unidade não é uniformidade. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu. Ele instituiu alguns como apóstolos, é o caso de São Mateus, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Cada um com a sua função edifica o corpo de Cristo, que é a Igreja, até que cheguemos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito, à estatura de Cristo em sua plenitude. O que devemos fazer aqui na Terra é imitar Cristo de tal maneira que sejamos um, como Cristo e o Pai são um. E assim o mundo creia e Deus seja glorificado. O Salmo 18 aplica-se à pregação dos apóstolos. O seu som ressoa e se espalha em toda a terra, e chega aos confins do universo a sua voz. E o Evangelho narra o chamado de Mateus. Ele próprio, no seu Evangelho, narra o seu chamado. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado no telônio. O telônio era uma mesa onde se coletavam impostos. E lhe disse, segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus com aquela prontidão. Provavelmente Jesus já havia movido o seu coração anteriormente com suas palavras, com a sua graça, de modo que quando Jesus disse aquelas palavras, segue-me, Mateus já estava preparado para deixar tudo e seguir Jesus. Não pensemos que seria uma coisa pouca deixar tudo, porque a coletoria de impostos era estabilidade econômica para ele. Mas ele deixou tudo, um exemplo magnífico de desapego. Depois de seguir Jesus, ele fez uma refeição para que Jesus comesse. Mas não só Jesus, também os seus amigos, que eram também coletores de impostos, eram publicanos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? A resposta de Jesus foi simples. Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Publicanos, pecadores, são doentes que têm que ser curados. Jesus é o médico que está no meio deles. Aprendei o que significa, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Palavras do profeta Oséias. Não vim chamar justos, vim chamar pecadores. Os justos são aqueles que acham que não precisam de perdão, porque já são justos. Os pecadores são aqueles que reconhecem o próprio pecado e pedem perdão. Para esses, Jesus foi enviado. O fato de um publicano como Mateus integrar-se ao colégio dos 12 apóstolos e se tornar o autor do primeiro evangelho é magnífico, porque Jesus não olha o nosso passado, olha a disposição do nosso coração presente para acolhê-lo. E o Evangelho de São Mateus é uma preciosidade. Segundo o testemunho de Papias, citado por Eusébio de Cesareia, São Mateus escreveu em aramaico e depois cada um traduziu como pôde para o grego. O original aramaico se perdeu, nós não temos. O que nos resta é a versão grega, que nós lemos na liturgia. Neste Evangelho, São Mateus recolheu os discursos de Jesus, concentrados em 5 sermões pilastras, apresentou Jesus como o novo Moisés, que do alto do monte proclama a nova lei, que não veio abolir a antiga, mas dar-lhe pleno cumprimento. Apresenta a Igreja, fundada sobre Pedro, com o poder de ligar e desligar. Apresenta as parábolas, os milagres, os fatos históricos. O Evangelho de São Mateus
é o evangelho sistemático e catequético por excelência. Este evangelista nos deixou este tesouro porque ele soube abandonar tesouros inferiores, que eram o dinheiro. Além disso, ele viveu aquilo em que pregava e morreu, diz uma tradição, mártir na Etiópia. Vamos pedir a Maria Santíssima, Rainha dos Apóstolos, a São José, seu castíssimo esposo, e ao próprio São Mateus, que nos dê esperança, que nunca nos deixe desanimar pelos nossos pecados, que nos ensine a escrever e a falar sobre Jesus, dando testemunho dele por toda a vida e também com a nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.